Fala, galera, tudo bom? Tô aqui, que vai dar certo. Vamos lá. Bom, vamos ver essa aula de estatística, né? Que tá na página 164. É um assunto bem abordado, assim, em todos os vestibulares, tá? Seja nos vestibulares daqui, das particulares, que sempre cai uma questãozinha ou duas, principalmente para pedir o desvio padrão, ou calcular a média ponderada. Seja também do, nas questões do Enem, que pede uma série de coisas, média, mediana, também o desvio padrão, enfim. Então, é um assunto que requer bastante atenção, que você domine bem, tá? Não é um assunto difícil, é um assunto que ele é mais mecânico. Então, você precisa entender direito como é que faz o cálculo de cada um dos valores, e depois a repetição você vai conseguir desenrolar bem, tá certo? Bom, então a primeira coisa aqui que a gente precisa saber é que a estatística ela vai coletar, organizar e interpretar os dados. E existem várias maneiras de você visualizar esses dados, tá? Por exemplo, coloquei aqui, um dado foi lançado 50 vezes. A tabela de gráficos a seguir mostra os 6 resultados possíveis e suas respectivas frequências. Então, a gente pode usar uma tabela, né? Que tem aqui o resultado, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, a frequência com que ele ocorre, e a frequência relativa. A frequência relativa sempre ela é melhor, o melhor parâmetro do que a frequência absoluta. Por quê? Porque na relativa você tem a noção de quantas vezes o seu evento ocorreu em relação ao total. Não, por exemplo, você fala assim, eu lancei o dado 100 vezes e o número um saiu 5 vezes, certo? Ou falar assim, eu lancei um dado e ele saiu 5 vezes. Mas eu não tenho a noção se ele saiu 5 vezes o número um em 20, em 100, em 80, em 200. Então, a frequência relativa, ela te dá uma referência, que é o denominador, e fica mais fácil para comparar os dados, tá? Você também pode ver um gráfico de colunas. Esse gráfico ele vai ser bastante utilizado nas questões do Enem, onde o número um apareceu aqui 7 vezes, o número 2 apareceu 9 vezes, o número 3 apareceu 8 vezes. Você consegue fazer a leitura de uma forma bem sucinta e é bem didático esse gráfico. Ou pode ser também um gráfico de setores, que a gente chama de pizza também, certo? Que é um gráfico meio que tem uma coloração, e aí ele te diz aqui, ó, a coloração vermelha é o número um. Aí a gente vê aqui, apareceu 7 vezes. A coloração azul é o número 6, apareceu 10 vezes. Só que esse gráfico ele não cai tanto para a gente, porque nas nossas provas as questões são mais preto e branco. Então, a gente vai ver muito mais um gráfico de colunas do que um gráfico de setores, tá? Ou pode ver uma tabela também, que é mais simples. Legal? Vocês inicialmente estudavam muito, a gente fala medidas de tendência central, que é média aritmética, mediana e moda. Essas são as três medidas, tá? Aí a média aritmética ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples, quando não tem peso as medidas, ou ela pode ser média aritmética ponderada, quando tem peso, certo? A gente vai aprender as duas. A mediana, que aí muita gente acaba errando esse tipo de questão, que é o valor que ocupa a posição central. Ocupa a posição central, é um conjunto ordenado. Vou grifar isso aqui, ó, ordenado. Por quê? Porque a gente precisa organizar ele em ordem crescente ou decrescente e aí pegar os elementos centrais, tá? E aí você tem que ver se o n é par, a gente vai ter dois elementos centrais. Então, a posição da mediana vai ser n sobre 2. Aí o resultado vai dar, sei lá, 10. A gente vai pegar o décimo e o 11º elemento e tirar a média aritmética deles. Se o n é ímpar, você só vai ter um elemento central. Será que dá para pegar um número ímpar e dividir por 2? Não, né? O que a gente faz? Pega o número de elementos, soma mais um e divide por 2. E aí, esse valor já vai ser a mediana propriamente dita. Então, se o número de elementos é par, você vai ter que tirar a média aritmética dos dois valores centrais. Se o número de elementos é ímpar, você já tem a mediana como um único valor, não precisa tirar a média aritmética. E a moda é o valor que representa a maior frequência em um conjunto, tá? Aparece o maior número de vezes. Então, esses aqui são as medidas
medidas de tendência central, e a gente vai estudar e fazer várias questões para que vocês entendam bem esse assunto. Então, lembra que a média aritmética ela pode ser simples ou ponderada. Simples se todos os valores possuem a mesma importância e ponderada se os valores têm pesos diferentes. Fechou? Legal. Mediana, você tem que colocar ele em ordem crescente e decrescente e pegar um elemento central. Então, essas são essas coisas que a gente precisa ter bastante atenção aí. Gente, se eu parar um pouquinho de falar, é porque eu fui ou tomar uma água, ou fui limpar a garganta, botando um sprayzinho, tá? Ok? E ainda vou dividir essa aula em duas, porque para não ficar falando tanto, eu vou falar aqui uns 30, 40 minutos, vou descansar um pouco e depois falo de novo, tá? Porque estou me cansando um pouco. Bom, calcular a média aritmética, a mediana e a moda. Então, a gente percebe que existem 10 alunos, e aí a gente percebe que esses valores, eles não têm peso. Então, a média aritmética é uma média aritmética simples. A média aritmética, a gente vai chamar de x barra, né? É 4 mais 7 mais 5 mais 8 mais 7,5. Tá, acho que já está tudo feito aí na apostila de vocês, tá? Mais 10 mais 6,5 mais 8 mais 6,5 mais 5,5. Tudo isso dividido por 10. Vamos lá. 4 mais 7 dá 11, 16, 24. 24, 34. 34 mais 14 dá 48. 48 vai dar 56. 56 mais 2, acho que dá 68 sobre 10, que dá 6,8. Então, essa é a média dos alunos, tá? Aí ele fala mediana. Mediana, você tem que calcular a posição que ela se encontra. O N aqui é 10, então ele é par, então a gente vai ter duas medianas. Então vai fazer assim, ó, posição da mediana. 10 sobre 2, deu 5, né? Tu vai pegar o quinto e o sexto elemento e vai fazer a média aritmética deles. Então vamos fazer na ordem crescente, que é melhor. Menor valor, 4. Esse é o primeiro elemento. Segundo menor valor, 5. Esse é o segundo elemento. Terceiro menor valor, 5,5. Beleza. Quarto valor, 6,5, né? Aí o 6,5 aparece duas vezes. 6,5, 6,5. E aí depois vem o 7. Vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque eu só quero o quinto e o sexto elemento. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto elemento. Então, esse é o quinto elemento, esse é o sexto. Então, a mediana é a média aritmética desses dois valores. 6,5 mais 7 dividido por 2. 13,5 dividido por 2, que dá 6,75. E a moda? Tem que ver quais são os elementos que se repetem mais. Se tiver, né? O 6,5 aparece duas vezes e o 8 aparece duas vezes. Então, a moda é 6,5 e 8. Podia ter mais de três modas, duas modas? Sim. Pode ter duas, três, quatro modas até. Ok? Depende da quantidade de valores que você tem e se aparece na mesma frequência. Ok? Legal. Então, esse aqui já está feito para vocês. Agora, vamos para as medidas de dispersão. Essas aí, elas têm sido bem mais cobradas nos vestibulares, tá? A média aritmética ponderada também vem cobrando muito, junto com a mediana. E quando ele quer colocar uma questãozinha mais trabalhosa, dê um pouquinho, tenha mais um pouquinho de atenção, aí ele bota medidas de dispersão, que são medidas até que são mais utilizadas no nosso dia a dia, tá? Aí, ó, fornece informações a respeito da concentração dos valores estudados em torno das medidas de tendência central. É tipo assim, a medida de tendência central, a média, ele dá um valor, pum, por exemplo, 5. Mas será que todos os nossos alunos que tiveram uma média 5, na realidade, esses valores podem ser um pouquinho diferentes. A gente pode ter vários alunos que tiraram 10 e vários alunos que tiraram 0. Tá? Dois alunos aqui, um aluno aqui, mais dois alunos aqui, aí três alunos aqui, aí dois alunos aqui, um aluno aqui. Quando tu faz a média aritmética, tá dando 5.
Então, você tem a falsa sensação de que todo mundo, basicamente, tirou 5 ou tirou um número próximo de 5. Então, a medida de dispersão vai ver o quanto o, os teus valores eles estão próximos da tendência central. Então, se eles estiverem muito distantes, o que é que vai acontecer? Teu desvio padrão vai dar lá em cima. E é isso que quer dizer que teus valores, eles não têm uma boa, como é que eu posso dizer? Os teus valores, eles fogem muito da média, certo? Eles fogem muito da média. E aí a gente vai entender melhor isso aí, tá bom? A gente vai ver que quanto menor o desvio padrão, mais regular é a tua amostra. Quanto maior o desvio padrão, menos regular é a tua amostra. Nesse caso aqui, o desvio padrão vai dar lá em cima. Que a tendência central está dando 5, né? A média aritmética está dando 5, e os teus valores estão muito distantes de 5. Então, o teu desvio padrão vai dar lá em cima, porque o que é que acontece é que tua regularidade é muito baixa, tá? Agora, se eu pegar um outro valor, se todos estiverem dando próximo de 5, tirou 6, tirou 4, tirou 7, tirou 3, aí tirou 5, 5, 5, você vai ver que esse outro conjunto de dados vai ter um desvio padrão bem menor, então ele é bem mais regular, tá bom? Amplitude. Essa aqui já caiu no SSA3, é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto, certo? Desvio. Aí muita gente confunde desvio, desvio médio e desvio padrão. São três coisas totalmente diferentes, tá? Desvio, desvio médio e desvio padrão. Desvio é a diferença entre um valor qualquer e a média aritmética. Desvio médio é a média aritmética dos desvios. E o desvio padrão é tu pegar a variância e tirar a raiz quadrada dela. Então veja que são coisas totalmente diferentes. Então, desvio, desvio médio, desvio padrão são três coisas diferentes. A gente vai ver muito cálculo de desvio aqui, tá? É a diferença entre um valor qualquer e a média aritmética do conjunto, tá bom? Aí a variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. Você vai calcular o desvio, por exemplo, se a gente tiver 5 valores, a gente vai ter 5 desvios. O que é que a gente vai fazer para calcular a variância? Pega cada desvio, eleva ao quadrado, e aí depois divide pelo total de desvios, certo? E, então, a média aritmética do quadrado dos desvios. E, por fim, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, certo? A raiz quadrada da variância. Pronto. E aí a gente vai ver o seguinte, se a gente tem um menor desvio padrão, desvio padrão, mais regular é a amostra, ou conjunto de dados, tá? E aí, quanto maior o desvio padrão, menos regular é a amostra. Então, beleza, legal, bem interessante isso aí. Bem interessante mesmo, tá? E aí são esses valores que a gente vai fazer o cálculo. Pô, Salim, como é que é o desvio médio? É bom anotar também. O desvio médio é a média aritmética dos desvios, mas ele tem que levar em conta só o valor absoluto, ou seja, você vai botar o módulo, tá? Tipo assim, ó, D1 mais D2 mais DN dividido por N. Vai ter que levar em conta só os valores absolutos. Pô, por quê, Sandro? Porque a gente vai ver que quando a gente soma todos os desvios, a soma de todos os desvios tem que dar zero, certo? E aí, se você fizesse o desvio médio e não levasse em conta o valor absoluto, o desvio médio sempre ia dar zero, tá? Então, essa é uma explicação aí também bem importante. Isso aqui cai muito no SSA, certo? Essa parte aqui, esse conceito. Enem e vestibulares de medicina, cai muito desvio padrão, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer agora. Então, o conteúdo em si é esse. A gente vai fazer várias questões desse assunto para que você fique mais habituado. E, por favor, faça as questões que eu passei para casa, tá bom? Exemplo 2. Sobre a distribuição dos lucros de uma empresa nos 4 primeiros meses, calcular a amplitude
amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, fica 90 menos 10. Concorda? 80. O desvio de cada mês. Para calcular desvio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média aritmética, que eu represento com x bar. É 10 mais 30 mais 90 mais 30 sobre 4. Então, fica 160 sobre 4, que dá 40. Aí vamos calcular o desvio de janeiro. Desvio de janeiro. Fica 10 menos 40, dá menos 30. Desvio de fevereiro. 30 menos 40, dá menos 10. Desvio de março. 90 menos 40, que dá 50. E desvio de abril. 30 menos 40, que dá menos 10. Então, quando tu somar tudo, se teus cálculos estiverem corretos, você precisa ver que o resultado deu zero. Menos 30 com menos 10 dá menos 40, com menos 10 dá menos 50. Menos 50 mais 50 dá zero. Então, isso também já é um cheque para você calcular, continuar o cálculo para calcular agora a variância. Então, a letra C é a variância. Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Tu vai pegar cada desvio e levar ao quadrado. Soma tudo e divide pela quantidade de desvios, tá certo? Muito lindo, hein? Dividido por 4. Então, ó, o desvio de janeiro deu quanto? Menos 30 ao quadrado. O desvio de fevereiro, menos 10 ao quadrado. O desvio de março, 50 ao quadrado. E o desvio de abril, menos 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Então, ficou 900 mais 100 mais 2.500 mais 100. Tudo isso dividido por 4. Isso aqui vai ficar 3.600 dividido por 4. Tá bom? Que dá quanto? Perfeito, 900. E aí, letra D, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 900. É a mesma coisa que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 100, né? Raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de 100 dá 10. 30. É isso, tá bom? Então, esse é um exemplozinho legal para que você entenda bem quais são os conceitos de desvio e a diferença entre desvio e desvio padrão, tá vendo? Se ele perguntasse, por exemplo, letra E, desvio médio, não teria problema nenhum. Você vai pegar, vamos chamar assim, desvio médio de D barra. Então, você vai pegar cada um desses valores, só que o módulo deles, tá? Então, assim, módulo de menos 30, mais módulo de menos 10, mais módulo de 50, mais módulo de menos 10, dividido por 4. 30 mais 10 mais 50 mais 10. Estão vendo aí o carro do ovo? Cadê esse cara, né? Seria isso aqui, tá? O desvio médio. Pronto. Então, conseguimos ver nessa questão, basicamente, todas as métricas de medidas de dispersão, tá bom? Vamos agora para o exemplo 3, e aí depois vamos ver algumas questões que já caíram em outros vestibulares, como é que é abordado e tal. Se falar de regularidade, você já sabe que você tem que ficar atento à variância do desvio padrão. Lembrar que quanto maior o desvio padrão, menos regular a sua amostra, né? Quanto menor o desvio padrão, mais regular a sua amostra. Tá bom? Show de bola. Vamos embora. Considere que Salinildo tirou as seguintes notas: 7 em português, 10 em matemática, 6 em física, 8 em química e 4 em biologia. A variância do desvio padrão. Então, se pediu variância de desvio padrão, a primeira coisa é você calcular a média, para depois calcular o desvio de cada nota, para depois fazer a variância, para depois fazer o desvio padrão, tá? É uma sequência. Então, a primeira coisa é calcular a média. 7 mais 10 mais 6 mais 8 mais 4. Tudo isso dividido por 5. Isso aqui vai dar 35 por 5. A garota. Tá certo.
Agora vamos calcular o desvio de português. A nota menos a média. Deu zero, pode dar zero sim, com certeza. Desvio de matemática, 10 menos 7, 3. Desvio de física, 6 menos 7, dá menos 1. A garganta já está ficando seca. Desvio de química, 8 menos 7, dá 1. E desvio de biologia, 4 menos 7, que dá menos 3. Primeira coisa, soma tudo para ver se vai dar zero. Se não der zero, é que você errou algum cálculo, tá? Ou você errou a média aritmética ou errou uma das subtrações. Ó, 3 com menos 3 dá zero, 1 com menos 1 dá zero, quando somar tudo dá zero. Então, beleza. Isso aqui deu zero, pum. A soma de tudo deu zero, né? Agora a gente vai calcular a variância. Para calcular a variância, você pega cada uma dessas notas e eleva ao quadrado. Pum, pum. Física ao quadrado. A de química ao quadrado, a de biologia ao quadrado. Como a gente tem 5 notas, divide por 5. E aí vai ficar assim, ó, 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais. Lembra que quando você tem um número negativo elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo, tá? 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Tanto é que por isso que eu coloco ele entre parênteses. Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. E aqui vai dar assim, ó, 0 mais 9 mais 1 mais 1 mais 9 sobre 5. Ó. Ah, garoto, 20 sobre 5 dá 4. Galera, se proteja, né? Não busquem esses locais muito cheios, porque essa virose aí tá bronca. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão é a raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, a variância é 4, desvio padrão 2, B de bola. Tá bom? Agora é com vocês, é fazer as questões. Vamos ver se vai dar tudo certo, tá? Vamos começar a fazer as questões aqui. Vou passar aqui para vocês questões 1, 2 e 4 para fazer agora. Se você quiser, pausa o vídeo, vai tentar fazer essas questões, que são os exercícios de fixação, tá? Tem alguns capítulos que eles são divididos em fixação, exercício de fixação e exercício de revisão. Estatística é um deles, tá? Então, primeiro vai ser fixação. E aí eu vou passar uma lista de exercícios para casa de fixação e uma lista de exercícios para casa de revisão. Bom, questão 1. A tabela a seguir representa a distribuição de frequência dos salários de um grupo de 20 empregados. O salário médio desses empregados. Olha aqui, o que é que a gente precisa se atentar? Primeiro, está vendo que está entre colchetes os valores? Então, isso é um intervalo. Os valores são entre 1.000 e 2.000. Como o colchete está virado para fora, 2.000 não cabe nesse intervalo. Então, por exemplo, de 1.000 até 1.999,999. Na segunda classe, são valores entre 2.000 e 3.000. Na terceira, entre 3.000 e 4.000. E na quarta, entre 4.000 e 5.000. Só que a quantidade de empregados em cada uma das classes é diferente. Então, essa é uma típica questão de média ponderada, porque o número de empregados em cada classe é diferente. Ok. Só que aí você fica na dúvida, sim, Salim, eu uso 1.000 ou uso 2.000? Você vai usar a média aritmética desses valores. Aqui é 1.500, aqui vai ser 2.500, aqui vai ser 3.500, aqui 4.500. Então, ó, a média ponderada vai ficar 20 empregados que ganham um valor médio de 1.500, mais 18 empregados que ganham um valor médio de 2.500, mais 9 empregados que ganham um valor médio de 3.500, mais 3 empregados que ganham um valor médio de 4.500. Tudo isso dividido por 20 mais 18 mais 9 mais 3. Então vai ficar assim, ó. 20 vezes 1.500 dá 30.000. 18 vezes 25, isso aqui vai dar 40.000. Aqui vai dar 27 mais 45, 31.500. E aqui vai dar 13.500. Acho que é isso aí. Dividido por 50.
Ó, aqui vai dar 45 mais 70, 115 mil, é isso? Dividido por 50. Tá bom? Divide, e aí tu vai fazer 11.500 dividido por 5. Acho que errei alguma coisa, hein? Deixa eu ver aqui. 18 vezes 2.500. Ué, tá errado. 18.500. 45 mil, galera. Foi mal. Eita. Aqui dá 45 mil. O resto tá certo. Então, isso aqui vai dar 120 mil, né? Isso. Aí dividido por 5 é 1.400. Aqui dá 120. E vai dar 2.400. Perfeito. Então, gabarito certo, letra E. Tá bom? Pronto. Então, esse é um caso clássico de justamente a questão de média ponderada, tá? Média ponderada é quando a frequência, né, o número de pessoas em cada uma das classes é diferente. Então, você já sabe que você vai ter que fazer uma média ponderada. Fechou? Bom, vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que eu acho que é bem interessante. Segundo, acho que foi 1, 2 e 4, né? Olha que questão interessante essa do SSA3. Para controlar o desperdício de alimentos, o gerente do restaurante Quilobon anotou o peso dos pratos de 50 clientes. No almoço da quarta-feira, obteve uma amostra com os seguintes resultados. Ele quer saber o valor da amplitude. O que é a amplitude? É a diferença entre o menor e o maior valor. Qual é o menor valor que tem aqui? Aqui são pratos entre 120 e 250 gramas. Então, com certeza, teve algum prato que deu 120. Esse é o menor valor. Aqui são pratos entre 250 e 400, 400 e 550, 550 e 720. Então, deve ter tido algum prato que teve esse valor aqui, ó. Então, a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Só isso. Trabalho de certo, letra B. Tá bom? Só isso. Só para você entender que a amplitude é isso. Bom, aqui seria um caso também de média ponderada, né? Que você percebe que a quantidade de pessoas que pegam os pratos é diferente em cada um dessa divisão de pesos. Então, você teria que fazer a média aritmética desses pesos e multiplicar pelo número de pessoas. Média aritmética do número de pessoas, depois dividir pelo total de pessoas, que é 50. Tá bom? 4. Olha essa também, que é uma questão que já caiu bastante no Enem. No campeonato de surf realizado na praia de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco, 5 competidores disputam o primeiro lugar após uma bateria de 3 provas. Eles serão classificados de acordo com a sua média aritmética. Em caso de empate, o desempate e a classificação do primeiro colocados serão feitos em favor da pontuação mais regular. Grifa isso, mais regular. Aí ele fala assim: o quadro a seguir apresenta o desempenho dos 5 competidores no campeonato. Bacana. Com base no quadro e no desempenho, quem foi o primeiro colocado? Se tu somar a nota de cada um deles, vai dar a mesma média, gente. Vai dar a mesma média, dá 5. Então ele fez de propósito. Por quê? Porque se ele fala que, em caso de empate, o mais regular vai ser declarado vencedor, o mais regular é que tem o menor desvio padrão. Aí você olha aqui, ó, quem tem o menor desvio padrão? Arthur, letra D de Deus. Acabou-se. Tá bom, só isso. Quem era o menos regular? Quem é o menos regular é Miguel. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhada. Será que isso é verdade mesmo? Miguel, 393. Olha como as notas dele oscilam demais. Arthur, 5, 4 e 6. Bem regular. Tá vendo? Então, isso aí é bem importante para que você note que o que mensura a regularidade é o desvio padrão e a variância, tá? Show de bola. Aqui são outras questões para vocês fazerem, né? As 5 e as 6 são bem trabalhosas, ok? Bem trabalhosas mesmo, que envolvem desvio padrão, em média ponderada. E aí vamos para essas agora.
8, 9, 10 exercícios de fixação, tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Quem quiser, pausa o vídeo aqui. Eu, Salim, vou aqui rapidinho, só para tomar uma água e volto para fazer essas questões. E aí a gente vai fazer também os exercícios de revisão, certo? Segura aí. Vou tomar o melzinho ali para voltar. Vamos lá. Estamos escutando bem, né? 8, 9, 10. 8. O que é que vocês acham dessa 8? Quando você olha assim frequência, lembra que a gente fez uma questão de classe, que o número de trabalhadores era diferente? A frequência é justamente a quantidade de pessoas, né? Então, se a frequência é diferente, a sua questão vai ser ter cálculo de média ponderada, a mesma coisa. A frequência que é diferente. Então, a média da gente, quando a gente for calcular a média aritmética, é uma média aritmética ponderada, tá? Vamos dizer assim, preocupado com a sua locadora, Marla aplicou uma pesquisa com um grupo de 200 clientes, escolhidos de forma aleatória, sobre a quantidade de filmes que estes locaram no primeiro semestre. Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir. A média, a moda e a mediana. Vamos lá. Primeira coisa, o que, é que dá para matar logo? É a moda. Quem é a moda que tem maior frequência? Tem 90 pessoas que alugaram 3 filmes. Então, a moda é 3. Moda é 3. Então, você já pode cortar a letra B e letra E. Os outros, a moda é 3, tá vendo? Mas, aí ele pergunta a mediana e a média. Tem muita gente que se confunde. Vamos lá. O que é a mediana, né? É a posição central. Posição da mediana. A gente tem 200 clientes, dividir por 2. Vai dar 100. Tem que pegar o 100 e o centésimo primeiro. Só que aqui você está vendo que está em frequência. Então, existem 25 clientes que pegaram 0 filmes. Então, para você não escrever 25 zeros em sequência, você bota assim, ó, do primeiro até o 25º, 0 filmes. Aí tu vem aqui, ó, 25 mais 30, dá quanto? 55. Pegaram quantos filmes? Um. Aí tu pega 55 e soma com 55 aqui, né? Isso aqui é 55 que estava aqui, mais 55 que tem um filme. Vai dar quanto? 110. Pegaram 2 filmes. E da posição centésimo décimo primeiro até a 200, 110 mais 90 dá quanto? 200. Pegaram quantos filmes? 3. Então, você concorda que a posição 100 e 101 está aqui? Pegaram quantos filmes? 2. Então, a mediana é 2 mais 2 sobre 2, que dá 2. Se ele perguntasse o 24 está aqui, né, gente? 0 filmes. Se ele pegasse o quinto tá aqui, ó, 0 filmes. 54º, tá aqui, ó, um filme. Agora ele pegou o 100 e o 101. Cada um pegou 2 filmes. Tá? Então a gente monta a nossa questão de mediana usando como se fosse uma ordem cronológica, tá? Essa é uma dica bem importante que também tem caído bastante no Enem. A gente já calculou a moda, a mediana e agora falta a média. Lembra que a gente representa a média como X barra, né? Então, 25 pessoas alugaram 0 filmes, mais 30 pessoas alugaram um filme, mais 55 pessoas alugaram 2 filmes, mais 90 pessoas alugaram 3 filmes, tudo isso dividido por 200, né?
E aí vai ficar 30 mais 110 mais 270. Dividido por 200. Que dá 410 dividido por 200. Que dá 2,05. Então, essa é a média ponderada. E a resposta certa é a letra A. Tá bom? Olha a questão. Essa questão é o nível difícil, tá? Nível difícil, justamente porque tem aí uma mediana com ordem cronológica, né? A gente tem que montar uma ordem cronológica para que você consiga entender bem. Top. Vamos agora para a próxima, a nona questão, tá? Quem quiser, pausa o vídeo aqui, copia e vai para a nona depois. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar do torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, que é o famoso peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular. Opa, falou de regularidade, está ligado a desvio padrão, menos regular. Então, tem que pegar o menor desvio padrão, que é o mais regular, que é o atleta 3, ele vai lutar com o menos regular, que tem maior desvio padrão. Então, a luta vai ser entre 2 e 3. Só isso, professor, só isso. Várias questões do Enem, inclusive essa é uma delas, que já caiu cálculos só para isso. Não precisa calcular nada. É fazer uma análise da tabela, tá? Interessante, hein? Décima. Essa aqui, muita gente me pergunta, por isso que eu vou fazer agora, mas também vou passar outras que o pessoal me pergunta, que eu tiro dúvida na próxima aula presencial, tá? O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para no mínimo 1,99, certo? Então, se você pega o total das alturas e divide pelo número de atletas, antes, o total das alturas dividido pelo número de atletas está dando quanto? 1,93. Aí, para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos: 1,78, 1,92, 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisam contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Então, você concorda que o total das estaturas antes era T sobre 15, dá 1,93. Então, quando tu pegar o total das estaturas, dava 15 vezes 1,93. Tá bom? 15 vezes 1,93. Então, deu 28,95 metros. Mas, o que é que vai acontecer? Ele vai tirar desse time, os jogadores têm 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. E ele vai acrescentar um jogador de 2,02, outro de X, outro de X e outro de X. Olha que legal. E aí, essa média vai ter que ficar, ao invés de 1,93, passar para 1,90. Então, você concorda que depois a nossa média vai ser essa? Vê se não é isso. O total, que é 28,95. Eita. 28,95. Aí, vamos ver quanto é que vai dar isso logo. Isso aqui vai dar 3,6. Isso aqui vai dar 3,7. Quando somar tudo, isso vai dar 7,3. Vai ter que tirar todos os jogadores mais baixos somados, dá 7,3. Vai acrescentar o de 2,02 e mais 3 de estatura X. Quando a gente dividir por 15, isso tem que dar quanto? 1,99. Vê se não é o conceito. Soma todas as alturas, divide pelo total de atletas, que é 15, isso tem que dar quanto? A média, que no caso é 1,99. Ok? Top. Então vamos ver quanto é que vai dar esse resultado aí. Essa brincadeirinha, né? Bom, 28,95 menos 7,3 mais 2,02,
Isso vai dar 23,67. Aí mais 3x. E 15 vezes 1,99 vai dar 29,85. Tá bom? Pronto. Então vai ficar assim, ó. 3x é 29,85 menos 23,67. Aí deu 6,18. Então 3x é 6,18. Aí x é 6,18 por 3. Meu Deus. Isso aqui vai dar 2,06. No mínimo tem que ter 2,06. Então, gabarito certo, letra D. Essa foi uma questão muito boa, né? De média, só que abordando um tema um pouquinho diferente, tá? Ele tirou alguns jogadores, acrescentou um e quis adicionar três outros jogadores com a estatura X para que a média desse 1,99. Legal? Questão nova aí, 2020, mas que muita gente tem dúvida. Qualquer coisa também fala comigo pelo WhatsApp, tá? Aí vamos passar aqui para casa essas questões que são de fixação, tá? Essas são de fixação. E vamos agora fazer mais 5 questõezinhas de exercício de revisão para a gente encerrar essa primeira parte da aula, tá bom? Estou fazendo dividido assim porque eu acho que além de ficar mais prático, ficar um vídeo um pouco menor, você consegue se organizar mais, né? Você pode fazer uma parte agora, depois fazer uma parte depois, ok? Bom, então agora, para os exercícios de revisão que começam na página 170, a gente vai fazer 6, 9, 16, 17 e 18. Se você achar que já está dominando um pouco mais o assunto, pausa agora esse vídeo e você tem aí mais ou menos 18 minutos para fazer essas 5 questões, que é uma média de 3 minutos e meio por questão aí, vai dar mais ou menos 18 minutos, né? 17 minutos e 30 segundos, mas vamos considerar aí 18 minutos. Show? Sexta, olha que questão interessante. Uma loja que vende sapatos resolveu recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja dataram as numerações de sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda. Bacana. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representam a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Isso aqui já é uma coisa bem interessante. Você concorda que se eu tivesse só sapatos de cor branca, seria 0, a minha média? Se eu tivesse só sapatos de cor preta, seria 1, a minha média? Se eu tivesse a mesma quantidade de branco e preto, seria meio? Essa é uma sacada interessante. Então, isso aqui já vai ser crucial para que você entenda o seguinte: você concorda que tipo, se eu tiver 10 sapatos brancos e 10 sapatos pretos, se eu somar tudo, vai dar 10. E dividir pelo total, que é 20, a média vai dar meio. Né? Então, se eu tivesse a mesma quantidade de brancos e pretos, a média daria meio. Se eu tiver mais brancos, a média vai dar menor que meio. Se eu tiver mais pretos, a média vai dar maior que meio. Essa já é uma ideia importante. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Então, você já tem mais sapatos brancos do que pretos com defeito. Essa é uma coisa bem importante que você tem que atentar. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não seriam mais vendidos. Ó, sapato com maior número de reclamações. A numeração, né? Você vê que a moda, que é a quantidade de reclamações, que é a quantidade de sapatos que tem a maior número de reclamações, é 38. Então, esse sapato aí, essa numeração já vai ter que ser retirada. E a cor com maior número de reclamações também não vai ser vendida. Se a distribuição é 0,45, a gente tem uma quantidade de reclamações maior da cor branca do que da cor preta. Então, a loja encaminhou um ofício ao fornecedor explicando que não serão mais encomendados sapatos de cor branca e os do número 38.
Então, o gabarito certo seria a letra A. Essa é uma questão muito boa, muito também difícil, porque você percebe que você praticamente não faz cálculo, mas você tem que ter um bom domínio do que é média, do que é a moda, interpretação da questão, certo? Então, é uma questão muito boa para você estudar. É 6, 9, 16, 17, 18, né? 9. O quadro a seguir mostra o número de gols feitos na fase de classificação. Considerando o número total de gols de cada país, qual o valor da diferença entre a mediana e a média? O total de gols. Então, a gente tem que ver o total de gols. Ó. 3 mais 2 mais 4 dá 9. 0 mais 3 mais 1 dá 4. Aqui dá 3. Aqui dá 8. Aqui dá 15. Aqui dá 11. Aqui dá 1. E aqui dá 7. Certo? Então, a média, é basicamente isso aqui. Ó. 9 mais 4, mais 3, mais 8, mais 15, mais 11, mais 1, mais 7. Tudo isso dividido por 8. Você percebe que eu fiz uma média aritmética simples. Porque você tem um país e tem a quantidade total de gols. Bom, 9 mais 4 dá 13, 16, 24, 39, 50, 58, dividido por 8. Interessante. Então, isso aqui eu acho que vai dar 7,25. Se eu não me engano, é isso. 58 dividido por 8. Isso. Agora vamos fazer a mediana. Aí o que acontece? A gente tem 8 times. Então a posição da mediana vai ser 8 dividido por 2. Vou pegar o quarto e o quinto. Então tem que organizar em ordem crescente e decrescente. Vou organizar em ordem crescente. O menor número de gols é 1. Depois vem 3, 4, 7 e 8. Então, poderia continuar, né? Vou continuar aqui só para elucidar melhor, né? Vai ficar 9, depois 11 e 15. Mas por que eu paro aqui? Se eu quero só o quarto e quinto números, 1, 2, 3, 4, 15. Então, a mediana vai ser a média aritmética desses valores. 7 mais 8 sobre 2, que dá 15 sobre 2, 7,5. Como ele quer saber a diferença entre a mediana e a média aritmética, é justamente 7,5 menos 7,25, que dá 0,25. E aí, gabarito certo, letra B. Fechou? Muito bom, né? Top. Bom, então agora vamos fazer a questão, aqui é 16, 17 e 18. Essa aqui, muita gente fica assim, pô, Salinha, eu nem sei que fórmula é essa, né? Mas às vezes as questões, elas tentam complicar um pouquinho você, sem muita necessidade. Vamos lá, Enem 2017. O Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda, na qual a margem de erro deverá ser no máximo 2 pontos percentuais. Tudo bem. O Instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda, e irá usar o que tiver o erro menor que o pedido. Bacana. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes: em que signo é um parâmetro e N é o número de pessoas entrevistadas. Massa. Qual pesquisa deverá ser utilizada? Então, você percebe na questão que ele já te deu os parâmetros, tanto o φ, o sigma, né, quanto a raiz de N. Então, aqui era para você analisar e ver qual deles ia dar o menor. Por exemplo, P1. Você concorda que 1,96 é uma constante, né? Para você fazer assim, ó, 0,5 sobre 42. Isso aqui vai dar 1 sobre 84. Aí você pega a outra e faz 0,4 dividido por 28. Vai dar 1 sobre 70. Certo? E você ia fazendo isso aqui para ver qual deles ia dar melhor. Aqui, por exemplo, você faz 0,3 dividido por 24. Isso aqui vai dar 1 sobre 80. Aí aqui, ó, tu faz 0,2 dividido por 21. Vai dar 1 sobre 105. E aqui, 0,1 dividido por 8. Vai dar 1 sobre 80. O que é que acontece? Você queria pegar aquele que tivesse o menor valor. O que tem o menor valor é que tem o maior denominador, né? Entre esses, qual que tem o menor?
o maior denominador? P4. Seria essa a resposta. Veja como não era tão difícil, né? Porque ele quer saber o que tiver o menor erro. O que tiver o menor erro é o que tem o menor valor entre eles. O que tem o menor valor entre eles, se o numerador é o mesmo, é o maior denominador. Certo? Então, 16 era uma questão também muito boa, pegou muita gente e acabou que não era tão difícil assim. 17. Peso. Se tem peso, o que é que você acha que vai ter que acontecer? A gente vai ter que calcular a média ponderada, certo? Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação, envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizados no quadro. A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada. Ele até dá uma ajuda, ó. Diz que é a média ponderada. Então vamos ver a empresa X. Vamos ver aqui, nota de X. Ele recebeu 5 na nota aqui, no peso que tinha 3. Depois ele recebeu 1 no peso que tinha 5. Depois ele recebeu 2 no peso que tinha 2. É tudo divide pelo soma dos pesos, tá? 3 mais 5 mais 2. Vai ficar 15 mais 5 vai dar 24 sobre 10. Aí NY vai ficar 1 vezes 3 mais 4 vezes 5 mais 2 vezes 2. Tudo isso dividido por 3 mais 5 mais 2. Aqui vai dar quanto? 27 sobre 10. Aí NZ. Aí 4 vezes 3 mais 3 vezes 5 mais 2 vezes 2. Dividido por 3 mais 5 mais 2. Aí aqui vai dar 15 mais 12, 27, 31, né? Então até agora Z está vencendo. Então vamos ver agora NW. A nota W. 3 vezes 3 mais 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Tudo isso dividido por 3 mais 5 mais 2. Aqui dá quanto? 15 mais 9, 24. 24 mais 6, 30. 30 sobre 10. NZ continua ganhando, né? E NT vai ficar 4 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 4 vezes 2. Dividido por 3, mais 5, mais 2. Legal. Então aqui vai dar 22, 30, né, também? 30 sobre 10. Então, como todos têm o mesmo denominador, o que vai ganhar é o que tiver maior numerador, né? Que no caso é Z. Resposta certa, letra C. Então, é uma questão típica de média ponderada, sabe? Aqui ele só abordou média ponderada, também é uma questão bem recente, em 2020. Perceba que estatística cai bastante nas provas do Enem e das particulares, viu? Tem caído bastante, tanto questão de média ponderada, quanto questão também de desvio padrão. E aí, por falar em desvio padrão, a última questão desse módulo de estatística que eu vou fazer hoje é essa, é de desvio padrão. SSA3 2021. O atleta registrou durante todos os dias de uma semana o tempo estimado por ela ao treinamento para a corrida. É uma atleta, né? Perdão. Os valores registrados estão apresentados no gráfico abaixo. Então, por exemplo, domingo, como é que a gente lê isso aqui? Ó? Domingo, 120 minutos. Segunda, 100 minutos. Terça, 110. Quarta, 140. Quinta, 170. Sexta, 100 e sábado, 100. Então é isso aí que a gente precisa focar para resolver a questão. Vamos lá. Tá bom. Primeira coisa, vamos calcular. Se ele quer o desvio padrão, a gente primeiro tem que calcular a média. Para depois calcular o desvio de cada dia da semana, para depois fazer a variância e aí terminar a questão. Então a média fica 120 mais 100 mais 110 mais 140 mais 170 mais 100 mais 100. Tudo isso dividido por 7. Você que vai dar conta. Aqui dá 330, 1.500, 840
dividido por 7. Que eu acho que isso aqui vai dar 120. Aí, por exemplo, o desvio de domingo é 120 menos 120, que dá zero. O desvio de segunda, 100 menos 120, que dá menos 20. O desvio de terça, 110 menos 120, que dá menos 10. O desvio de quarta, 140 menos 120, que dá 20. O desvio de quinta, 170 menos 140. Ou menos 120, perdão, que dá 50. O desvio de sexta, 100 menos 120, que dá menos 20. E o desvio de sábado, 100 menos 120, que dá menos 20. E aí, quando tu somar tudo, ó, menos 20 com menos 10 dá menos 30, com menos 40 dá menos 70, com mais 70 dá zero. Então, nosso cálculo está todo certo. O que é que a gente vai ter que fazer agora? Variância. Pegar cada desvio e elevar ao quadrado. Então, vai ficar zero ao quadrado, mais menos 20 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 50 ao quadrado, mais menos 20 ao quadrado, mais menos 20 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, o zero entra. Inclusive, você tem que levar em consideração isso. Então, dividido por 7. Aí vai ficar zero. Menos 20 ao quadrado dá 400. Menos 10 ao quadrado dá 100. Aqui dá 400. 2.500. 400 e 400, tá? Tá? Calma. Tudo isso dividido por 7. Ah, acredito eu que vai dar 4.200 dividido por 7. Deixa eu ver. Isso. 4.200 dividido por 7, que dá 600. E aí eu desvio padrão, a raiz quadrada da variância. E aí você tem que pensar o seguinte: raiz de 600 é um número exato? Não. Mas, se você perceber, a raiz de 400 é quanto? 20. A raiz de 900 é quanto? 30. Então, ele está entre o número entre 20 e 30. Qual é o único valor que está entre 20 e 30? Letra B. Resposta certa. Tá bom, gente? Então, é isso que tinha para hoje. Tá aqui as questões que vocês têm que fazer em casa, certo? Anota direitinho aí. E mete bronca, qualquer dúvida, fala comigo, ou lá no curso, ou pelo WhatsApp, que eu vou responder, tá? Um cheiro para vocês. Semana que vem eu já tô zerado, se Deus permitir. Valeu, galera. Um abraço.